Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre síndrome do túnel do carpo. Me pediram aqui no direct para falar sobre essa patologia e eu resolvi gravar essa aula. Então, falando um pouquinho o que é a síndrome do túnel do carpo. O túnel do carpo é uma região formada por algumas estruturas na região do nosso punho, vamos dizer assim. A gente vai ter ali a base formada pelos ossos do carpo, a gente vai ter todos os músculos ali flexores passando naquela região do punho e na parte superior formado pelo retináculo ali dos flexores e pelo ligamento transverso do carpo. Então o que acontece é que quando esse espaço diminui, a gente começa a ter uma compressão naquela estrutura no nervo mediano que está passando dentro daquela região. E o que a gente tem como epidemiologia? O que a gente encontra na literatura é que as mulheres são muito mais acometidas. A gente encontra algumas literaturas que falam de 2 mulheres por homem, outras literaturas falam de 5 mulheres para cada homem, mas o que a gente encontra é uma média aí de 4 mulheres para cada homem, pensando em acometimento. Então, muito mais frequente nas mulheres. Bilateral também é bastante frequente, a gente encontra aí 50, 60% dos casos acometem de forma bilateral e com relação à idade ali de 35, 60 anos. É muito comum também, é muito frequente acontecer nas grávidas nos últimos 3 meses de gestação por conta do acúmulo de líquido que vai acontecer. Então, depois da gravidez, normalmente isso se resolve porque você tem uma diminuição desse acúmulo de líquido e isso acaba sendo solucionado. O que a gente vê com relação à patofisiologia, uma diminuição do tamanho desse túnel causado por algumas estruturas, por algumas alterações na realidade. Por um excesso de movimento ali, um excesso mecânico, você acaba diminuindo aquele espaço. Uma osteoartrite, uma acromegalia, ou seja, um tamanho aumentado dessas estruturas, é uma doença, né, na realidade, ou um trauma podem acometer aquela região. Assim como algumas doenças que vão levar a um aumento do conteúdo das estruturas dentro daquele túnel. Então, a presença de um cisto sinovial, por exemplo, tumores neurais podem levar também a uma compressão, né, um aumento das estruturas que estão ali dentro daquele túnel do carpo, ou até mesmo uma hipertrofia da sinóvia daquela região, causada por uma artrite reumatoide, também pode levar aquela diminuição do espaço dentro daquele túnel. O que a gente tem como sinais e sintomas? O que o nosso paciente apresenta quando ele chega ao consultório e a gente desconfia dessa patologia? Normalmente ele vai relatar dor, dormência, queimação, perda de sensibilidade. Isso tudo naquela região onde eu já comentei anteriormente, eu vou voltar para aquela primeira imagem, então isso é um ponto importante, a gente não pode esquecer. Ele vai pegar ali a região do polegar, segundo, terceiro e até mesmo o quarto dedos. O quinto dedo, dedo mínimo, ele não é acometido dentro dessa patologia, então isso é importantíssimo quando a gente vai realizar o nosso diagnóstico, então a gente não pode esquecer disso. Então esse paciente chega para a gente apresentando isso, dor, dormência, queimação, perda de sensibilidade. Ele pode apresentar também uma fraqueza, uma rigidez, uma falta de coordenação motora fina. Ele pode apresentar também uma dificuldade em segurar as coisas, isso é bastante comum eles comentarem sobre isso. Esse sintoma pode se estender para a região de antebraço, para a região de cotovelo. É muito comum também eles piorarem à noite. É um outro ponto muito importante, muitas vezes sendo acordados pela dor, pela dormência, ou até mesmo uma dormência dolorosa, eles não conseguem discernir muito bem. E o que eles vão apresentar, todos eles falam que eles tentam chacoalhar a mão para poder liberar e eles sentem um alívio quando eles fazem isso. Então isso é bastante frequente também. E quando a gente recebe um paciente já de forma tardia, que já apresenta essa patologia há muito tempo, ele vai ter uma diminuição, uma hipotrofia mesmo na região do músculo abdutor curto ali do polegar, na região da eminência tenar. A gente vai ver uma perda muito grande de volume nessa região. Então isso é bastante frequente. O que a gente precisa estar atento com relação a diagnóstico diferencial para essa patologia,
A radiculopatia cervical, que a gente sabe que uma compressão lá em cima pode levar a uma alteração, uma dormência em todo o membro superior. Então, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Uma síndrome do pronador, ele pode ter um acometimento também ali naquela região. Síndrome do desfiladeiro torácico, uma síndrome do túnel radial, uma síndrome do túnel ulnar. Então, esses são os diagnósticos diferenciais que a gente precisa estar atento quando recebe esse paciente no nosso consultório. Quando a gente já pensa em tratamento, quais são as possibilidades que a gente tem para tratar esse tipo de paciente? Ele pode ser tratado de forma medicamentosa, então, com medicações anti-inflamatórios não esteroides, com diuréticos. A gente já comentou que o acúmulo de líquido pode levar a uma compressão do nervo dentro daquele espaço, então o uso de diuréticos também pode funcionar, e o uso de corticoides. Então, basicamente, essas são as medicações mais utilizadas. Alguns outros médicos utilizam algumas outras medicações também, como vitaminas, e utilizam proteínas e não mostram grandes resultados, mas essas são as medicações mais indicadas. Pode ser feito um tratamento cirúrgico também, que normalmente ele é feito em casos mais severos e os resultados são bastante positivos e normalmente muito satisfatórios para o paciente, com risco muito pequeno, onde ele vai seccionar ali o retináculo dos flexores, ou ele vai seccionar ali o ligamento transverso do carpo, liberando, aumentando o espaço daquela região do túnel do carpo. E quando a gente já pensa em fisioterapia, e aí a gente vai pensar em terapia manual ortopédica para quê? Mobilizar aqueles ossos do carpo. Então a gente pode fazer um trabalho de mobilização em todos os ossos do carpo. A gente vai fazer um trabalho de tecidos moles também. Então a gente vai tentar de alguma forma, através de terapia manual, tentando através dos tecidos moles aumentar o espaço, melhorando a mobilidade entre todas aquelas estruturas, deslizamento entre o nervo e os tendões daquela região. Os trabalhos de mobilização neural também serão muito interessantes, deslizando esse nervo, tentando deslizar esse nervo da melhor forma possível, diminuindo a aderência dele, tentando melhorar o fluxo axônio-plasmático dentro desse nervo também, para minimizar esses sintomas de dor, de dormência. E a parte de eletrofototerapia. A parte de termoterapia não se mostra muito efetiva. Eletrofototerapia, alguma coisa, mas também sem grandes resultados. A gente pode fazer uso de laser aí, tentando de alguma forma melhorar essa condução do nervo, alterando esse fluxo. A gente pode pensar também em algum tratamento através de eletroterapia, mas que TENS principalmente, corrente, levando a uma analgesia, agora não se mostram tão efetivos também. Então, fisioterapia normalmente a gente testa nos casos mais leves a moderados. Quando a gente já lida com um caso mais grave, normalmente o tratamento ele evolui para um tratamento mais medicamentoso e cirúrgico. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui para mim. Se tiver qualquer dúvida, manda por direct ou manda aqui embaixo, que eu estou sempre aberto para conversar e trocar informações. Muito obrigado. Um abraço.